Aê, estamos de volta! Como é que vocês estão? Fizeram uma boa prova? Bem, eu espero que sim. E esse é o primeiro vídeo aí do módulo 3, tá? Então vão logo pegando aí o módulo 3. Nós já finalizamos lá o módulo 2 e nós vamos começar por um assunto que eu particularmente gosto muito, tá? Que é a Grécia Antiga. A Grécia Antiga, gente, ela era muito diversificada, né? As cidades gregas eram independentes, cada uma tinha sua própria forma de governo, culto religioso, né? Divisão social. Não é à toa que ficaram famosas aí pelas cidades e estados gregas, tá? E nós justamente nesse capítulo nós vamos conhecer as principais características e também as principais cidades e estados gregas. Então, preparados? Vamos começar. Se for usar o fone, já sabe, né? Não muito alto. Vamos lá. Na página 278, tá, que vai falar justamente aí sobre a formação da civilização grega, né? Os gregos, eles ocuparam vários territórios aí ao longo da costa dos mares Mediterrâneo, tá? Tipo Adriático, Jônico, Egeu, Negro, Marmará. Como vocês têm aí no mapa que está mostrando para vocês na parte vermelha aí, né? É onde esses povos, né, gregos aí ocuparam, tá? Basicamente, a origem dos povos gregos ela se dá com povos indo-europeus que vão para a região da Grécia e passam a ocupar esse lugar. Entre esses povos, né, nós temos os jônios, os aqueus, os eólios, os cretenses, os dórios. Destaque aí, tá, para os jônios e os dórios que vão fundar mais tarde as principais cidades-estado gregas. Bem, os estudos arqueológicos, né, eles indicam que a civilização grega ela começou a se desenvolver muito antes disso, né, por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Mas, para a gente entender melhor, né, sobre esse assunto, vamos falar sobre a ilha de Creta, tá? A principal ilha de Creta ali, né, o principal povo que viviam lá, eles eram navegantes, né? Então eles sempre estavam circulando ali e eles realizavam comércio marítimo com povos da antiguidade, como os egípcios, que nós já falamos, os fenícios, tá? A principal cidade, né, de Creta, né, ela acabou assim, a ilha de Creta, né, a civilização que vivia lá, acabou conhecida como a civilização minoica, tá? Então, a principal cidade minoica era Knossos, que era onde eles construíam um grande palácio, né? E, inclusive, esse palácio era enorme, né? Tinha mais de 22 mil metros quadrados e era o centro administrativo ali deles, tá? Lá também eles praticavam as suas práticas religiosas e tudo mais, né? E vivia a família real, tá? Então, enquanto os minoicos se desenvolveram na ilha de Creta, lá na Península Balcânica, ou seja, a região balcânica banhada pelo mar, ela estava sendo ocupada pelos povos indo-europeus, né? Como a gente já falou, entre eles os jônios, os eólios e os aqueus. Os aqueus fundaram na região algumas cidades, como Argos, Tirinto, Micenas, tá? Os micênicos, eles realizavam comércio marítimo com povos da região, entre eles os minoicos. Por volta de 1450 a.C., os micênicos invadiram a ilha de Creta, conquistaram a cidade de Knossos, e o intercâmbio cultural entre micênicos e cretenses deu origem à chamada civilização cretomicênica. Eles fizeram uma fusão aí, tá? E é considerada a principal ancestral da civilização da Grécia Antiga. Percebam aí, né, que esses povos foram dominando uns aos outros, mas sempre navegando, até porque a região da Grécia Antiga, né, é formada aí por várias ilhas, tá? Virando a página aí, vamos falar sobre as polis gregas, tá? Ou seja, gente, as polis gregas, na verdade, o que que quer dizer aí? São as cidades gregas, né? São as cidades-estados gregas aí. Elas eram como países independentes que possuíam seu próprio tipo de governo, organização social, tá? Então, elas foram fundadas a partir do século 9 antes de Cristo, eram conhecidas como polis, já falei para vocês, né? Cada polis grega formava uma cidade-estado com economia, leis próprias, organização social diversa. E apesar dessas diferenças, os habitantes das cidades-estados compartilhavam a mesma língua, os mesmos costumes, inclusive a mesma religião. Como os gregos eram politeístas, né, ou seja, tinham vários deuses, então a única diferença que a gente poderia ver era porque algum deus era muito mais cultuado em determinada cidade do que outro, né, já em outra cidade, e assim isso variava bastante. Também nessa mesma página, ele fala sobre, o autor fala aí sobre as formas de governo, né? No decorrer da história grega, houve vários tipos de governo, tá? Então nós temos a monarquia, né? A oligarquia,
a tirania e a democracia. Vamos entender. A monarquia era um rei que comandava a sociedade, né? A religião, o exército, criava leis, era um juiz. Ele governava sozinho ou com auxílio de um conselho de anciões, que eram geralmente nobres, tá? A oligarquia, ela significa governo de poucos. Era um tipo de governo que era controlado por pessoas da aristocracia grega, né? Quem eram esses aristocratas? Eram grandes proprietários de terras e de famílias ricas, né? Era a elite. Já a tirania, né, é um sistema no qual apenas uma pessoa governa, tá? Então essa pessoa, após ela tomar o poder, justamente pela força, tá? Ela passa a ser o único ali que tem a voz de comando, é o único que deve ser obedecido. Os tiranos quase sempre tinham apoio da população para se manter ali no governo da cidade. Já por fim, a democracia, que foi essa grande, né, onde surge aí essa forma de governo tão apreciada, né, muito comum em vários países do mundo, é um governo em que os cidadãos debatiam e decidiam livremente as questões da cidade. Porém, na democracia grega é importante afirmar que as mulheres não tinham participação política, tá? Assim como os estrangeiros e os escravos, que não eram considerados cidadãos e por isso eles não participavam da vida política da cidade. Agora vamos falar sobre a polis de Esparta, tá? A cidade-estado de Esparta, né? Uma das mais conhecidas aí. A cidade de Esparta, ela foi fundada pelos povos dórios, né? E esses povos eram conhecidos por serem grandes guerreiros, valorizar a carreira militar, né? A questão da luta, tá? E o confronto. Essa cidade, justamente por ter sido fundada por eles, era organizada com base no militarismo, sendo a guerra e a conquista de outros povos, de outros territórios, estratégias muito usadas aí para expansão territorial, tá? Então, vamos lá falar um pouco aí sobre os espartanos. Aqui alguns dados para você dessa cidade, né? Esparta assim é muito retratada em quadrinhos, nos jogos. Tem até um filme, né, chamado 300, que tem o 1 e o 2, que fala aí sobre um acontecimento, claro, né? Tem toda uma liberdade aí artística para a criação da história, mas esse é um filme muito interessante sobre os espartanos, tá? Então vamos lá, algumas características, alguns dados aí sobre Esparta, né? Esparta foi fundada no século 9 a.C. pelos dórios, como eu falei para vocês, na região da Lacônia. Os habitantes ficaram conhecidos pela forte tradição militar. Dos 7 aos 60 anos, todos os homens espartanos eram considerados guerreiros, tá? Claro que, dependendo da idade, eles acabavam assumindo, né, posições diferentes. Bem, vamos falar um pouco aí da pirâmide social espartana, né? Como é que estava dividida aí a sociedade espartana. Então nós temos no topo da pirâmide, né, da escala social, os cidadãos espartanos, que eram conhecidos como espartanos, tá? Esses espartanos aí, eles eram, o que que fazia eles serem considerados cidadãos, né, superiores aos outros, é porque eles eram descendentes direto dos dórios, tá? E os espartanos levavam muito em consideração essa questão da linhagem sanguínea, da descendência direta, tanto que os cidadãos, né, os espartanos mesmo, aqueles que eram descendentes dos povos fundadores, eles eram proibidos de se envolver com outros povos, com estrangeiros, porque eles acreditavam que eles deveriam ali manter, né, essa linhagem assim de povo mais forte e tal. Inclusive, gente, durante toda a vida praticamente, né, os homens espartanos eles pertenceu à carreira militar. Mas as mulheres espartanas também, elas tinham que praticar atividade física para se manterem fortes, porque eles acreditavam que assim elas também gerariam, né, futuros espartanos fortes, né, muito habilidosos. Então, eles valorizavam muito essa questão da pureza sanguínea. Bem, outra classe também que a gente vai ver dentro da cidade de Esparta eram os periecos. Eles eram homens livres, tá? Mas que não possuíam direitos políticos. Eles geralmente viviam ali na periferia de Esparta, faziam alguns trabalhos não tão nobres, tá? Ou seja, eles viviam em Esparta, mas não eram considerados cidadãos espartanos de fato. E por fim, nós temos os ilotas. Os ilotas, gente, eram povos aprisionados pelos dórios e obrigados a realizar trabalhos agrícolas para sustentar aí, né, os espartanos. Os ilotas nada mais é do que os escravos. Inclusive, chegou um determinado momento, né, que eles já tinham tanto ilota que tinha mais ilota, mais escravos dentro da cidade de Esparta do que os próprios espartanos. Isso causou até um temor, né? Que por acaso se eles resolvessem se juntar e lutar, mas aí os espartanos, como seguiam a risca, né? Essa questão do treinamento, da carreira militar, eles estariam preparados para qualquer motim. Como eu comentei com vocês antes, né, a carreira militar ela era muito valorizada dentro de Esparta, né? Inclusive,
você começava, se você fosse menino, você começava desde a infância, né? Você já era entregue aos cuidados do Estado aos 7 anos. Até essa idade você era cuidado pela sua mãe, né? Que já ia se preparando e preparando você aí, né? Para essa separação. E aí você já passaria por um treinamento militar. Você pode dizer, caramba, mas uma criança de 7 anos, gente, era um treinamento para elas se tornarem fortes, né? Já irem aprendendo aos poucos a luta. Claro que isso ia aumentando de acordo com a idade. Para uma questão de título de curiosidade aí, né? Tem até uma questão aí dos espartanos que eles também, quando nascia alguma criança que viesse com algum tipo de deficiência, eles julgavam que essa criança ela não servia, né? Então, geralmente essas crianças eram descartadas. Sim, isso mesmo que vocês entenderam. Inclusive, tem um filme que retrata isso, né? Porque eles sempre queriam os mais saudáveis, os mais aptos, os mais fortes. Então, se eles percebessem que alguma criança, né, assim, o bebê tinha nascido com algum tipo de deficiência, essa criança ela era descartada. Aí você vai dizer, nossa, mas essa mãe deixava. Bem, gente, de uma certa forma, isso era a cultura daquele local. Então, o comum era que essa mãe sim, né? Até porque ela mesma queria cuidar de uma criança que mais tarde poderia servir aí a sua cidade-estado. Não estou dizendo que nunca tenha acontecido de uma mãe não querer entregar seu filho, mas no geral era dessa forma que acontecia, tá? Então, geralmente o espartano aí ele passava por um longo período aí de treinamento, né? Era sempre atribuído a ele a força física, que ele deveria ter coragem, bravura e instinto de liderança, né? Inclusive eles sempre eram colocados aí para lutar, treinar entre si. Bem, existem muitas outras curiosidades aí sobre essa cidade-estado grega, né? Esparta, sim, tinha alguns costumes que nos assustam, tá? Mas, enfim, vocês podem estar aí pesquisando pela internet e em outros livros, tá bom? Bem, é isso, pessoal. Hoje a gente finaliza por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente continua. Nós vamos falar aí sobre a cidade de Atenas, totalmente diferente aí dos espartanos, tá? Vocês vão conhecer. E vocês já podem aí resolver a atividade da página 284 e 285, tá bom? Então, até o próximo vídeo, sexto ano. Cuidem-se.